Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos está aqui. Então é muito fácil para você se cadastrar. Faça o download através do nosso link que está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Jogos de Champions League, você pode aproveitar Manchester United e Bayern de Munique, além de União Berlim e Real Madrid, tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy1x, fechado? Bom, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Gabigol acabou participando ali do Podpah, né, falando ali, falou... Tem de tudo ali, né? Tem coisa um pouquinho mais relevante, tem baboseira, tem brincadeira, tem não sei o quê. E aí ele tem amizade com senhores de 70 anos. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Entre uma dessas respostas aí do Gabigol, né, que ele acaba falando sobre o ano dele de 2023, tem algo que tem se tornado uma prática no Flamengo, corriqueiro no Flamengo. A gente já vinha comentando aqui, não é a primeira vez que um atleta acaba passando por isso, ou que um profissional fala sobre essa condição. E além disso, o Gabigol fala rapidamente ali também sobre o Tite, fala sobre a condição e essa, em aspas, competição com o Pedro. Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a amizade dele com senhores de 60, 70 anos, a gente não precisa falar, e outras coisas mais também. Vamos pro que interessa. Pedi só pra você deixar o seu like, deixa a sua curtida, que é muito importante. Tamo junto, obrigado aí pela força de vocês. Vamos juntos aqui acompanhar notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Bom, primeiro, galera, o Gabigol acaba falando sobre a sua condição física no ano de 2023. Vamos lá, abre aspas. Esse ano aconteceu de jogar machucado praticamente o ano inteiro. Eu tive uma lesão no adutor durante um Mundial em fevereiro e tratei. Recuperei, só que tinha uma sequência de finais e era importante estar no campo. Minha lesão é por desgaste no tendão do adutor e eu tinha que ter parado. Vamos lá. O Flamengo, né, como o próprio Gabigol falou, né, o Flamengo ele teve uma lesão, né, em fevereiro, e aí teve algumas finais, né, que ele precisou jogar e tal. Vamos lá, tem um grande erro que é uma prática do Flamengo. O Flamengo, ele não tem prioridade dentro do seu planejamento de futebol. A prioridade do departamento de futebol do Flamengo é vencer. E se perder a competição, você tem que vencer a próxima competição de qualquer forma. Mas não são grandes competições, é qualquer competição, entre elas, Carioca. O que acontece é o seguinte, o Carioca, quando começa o ano do Flamengo, ele tem essa importância aqui. Perdeu a Supercopa, ele vai para essa importância. Não chega nem na decisão do Mundial, ele vai para essa importância aqui. Não ganha a Recopa, ele ganha ele é superdimensionado ao que não tem importância. Faz com que o jogador tenha que jogar Carioca de qualquer jeito, porque você tem que ganhar um possante campeonato estadual e não tem preparação ideal, você vai fazendo sacrifícios, você poupa, prestem bem atenção, você poupa na estreia da Copa Libertadores, onde é importante você pontuar, onde é importante você ser um dos primeiros, para não calhar de você decidir fora de casa, né, Flamengo? E aí você para jogar a decisão de campeonato estadual. Cara, a decisão de campeonato estadual, ela tem a pressão do torcedor ali, que o torcedor evidente, o torcedor, mas se você basear e se você administrar o seu clube pela paixão do torcedor e pelo que o torcedor quer, meu amigo, você tá ferrado. Se for pra fazer gosto de torcedor, porque quer que o torcedor vote em você, né, Braz, no final dele de semestre, precisa do voto, aí você vai fazendo sempre a vontade dizendo torcedor. Se for pra fazer vontade do torcedor, você vai ter 10 técnicos no ano, você não tem administração nenhuma profissional, porque a visão, obviamente, do torcedor é passional e amador, óbvio, como tem que ser. Óbvio que não, o torcedor não é pago para ser profissional, então ele é passional, ele é amador. Então, se você ficar superdimensionando competição que não serve para nada, para ficar dando satisfação ou para agradar a torcida, tu tá perdido, irmão. Tu tá perdido, tu tá lascado. Você vai fazer gambiarra durante o ano o tempo inteiro. Você não vai ter planejamento nenhum. E o Flamengo faz isso. O Flamengo vai perdendo competições, como perde no ano 2023, e aí o campeonato estadual ele vai ganhando, e aí você vai colocando o Gabigol. E não é a primeira vez, não. O Gabigol não é o único, não. Vamos pegar aqui, ó, essa fala aqui do doutor Fábio, do preparador, né, do Flamengo, Fábio, do Tite, ó. Onde está sublinhado. E o Arrascaeta teve 2 ou 3 em 2023 e sempre se acelerou a volta dele aos campos. Só agora ele está conseguindo se condicionar para poder jogar os 90 minutos. Mesmíssima coisa. O Flamengo tem a necessidade de vencer de qualquer jeito
porque você tem que vencer. O Flamengo não pensa no amanhã, mas não, eu não tô dizendo o amanhã daqui a 2, 3 anos, não. Eu digo amanhã daqui a alguns meses. Ele não pensa nas competições mais importantes porque ele pensa no vencer o possante campeonato estadual. Com isso, você vai botando a Arrascaeta do jeito que dá, você vai colocando o Gabigol. Claro, as necessidades esportivas vão abrindo caráter de urgências emergenciais a esses jogadores, onde, teoricamente, você coloca eles vão ser importantes, sendo que jogador meia-bomba, ele pode ter um lampejo, mas dificilmente ele vai ter uma regularidade durante o jogo para te ajudar, mas é sempre a necessidade. E aí você vai me perguntar e vai falar assim, ô Godoy, é só o atleta falar que não dá para jogar, é só ele dizer que não vai jogar. Vamos só completar aqui. É tudo um consenso, disse o Gabigol, com o médico, com o treinador da época, né, que era o Vitor Pereira, depois tinha jogo importante com o Sampaoli, depois com o Tite, não parei. É por desgaste. Acho que o meu corpo pediu descanso. Eu não lembro a última vez que joguei sem dor. Essa no tendão do adutor foi mais forte e foi um risco assumido e faço parte disso. Os atletas sempre farão parte disso. Agora, a visão do atleta é o seguinte, vou trazer um parênteses para vocês entenderem. A FIFA, ela tinha um certo acordo, né? Um acordo, nada oficial, mas tinha um acordo que quando havia um choque de cabeça entre atletas, que é um choque perigoso, o médico ele deveria, né, tirar o atleta de campo, pergunta ali pro atleta, se o atleta se sentir bem, etc, etc, ele vai e retorna. Só que alguns estudos acadêmicos, não é orelhada, já comprovaram que o instinto do atleta, ele vai sempre dizer que ele tá pronto, que dá para jogar. O atleta, ele sempre quer jogar. Então a FIFA chegou e falou, parou, não tem mais essa pesquisa. O médico que vai fazer a avaliação, porque tá comprovado que o atleta, ele vai sempre dizer que, apesar do choque de cabeça, ele vai sempre jogar. Isso vale para qualquer condição. O atleta vai sempre dizer que dá para jogar. O Arrascaeta, ele está se arrastando no Flamengo. O Bielsa convocou ele na seleção do Uruguai, ele vai jogar lá na seleção do Uruguai, vai treinar e vai fazer os exercícios. O atleta, ele está condicionado, desde muito jovem, em qualquer modalidade, a atuar com dor, a jogar com dor. Então esses sacrifícios, em aspas, eles, até um certo ponto, obviamente, para eles estão... Só que isso, lá na frente, custa um preço caro. Então se você for no Gabigol e falar assim, pô, Gabigol, tá sentindo, mas dá pra jogar? Ele vai falar, dá pra jogar. Como qualquer outro atleta vai dizer que dá pra jogar. O cara acabou de bater com a cabeça durante o jogo, ele tá tonto. Ele quer jogar, é o instinto dele, a reação dele é essa, sempre querer jogar. Perfeito. E aí vai pros treinadores. Por que o Vitor Pereira quer que o Gabigol jogue de qualquer forma? Porque o Vitor Pereira precisa de resultado de qualquer forma. Porque se o Vitor Pereira não ganhar o possante, aí a gente volta pro possante campeonato estadual, ele vai cair. Porque a conduta do Flamengo, o pensamento do Flamengo, ele é pro agora. Não importa qual é a competição, é o de agora. Você tem que vencer o possante campeonato estadual. Supercopa é a competição mais importante. Recopa é a... Ah, mas o Brasileiro Libertadores? Não. É isso aqui. São as competições primárias, são as competições que não tem relevância nenhuma. E aí, beleza. E aí tu vai arrastando esses caras e é uma prática que o Flamengo fez. Sobre a questão médica. Gente, depois daquele caso que o Pedro precisava passar por uma intervenção médica, né, um procedimento cirúrgico, e ele atua no gramado sintético do Atlético Paranaense, não sei se vocês vão lembrar disso, que o Pedro precisou ter um médico, né, de fora que acabou fazendo esse diagnóstico, porque, cara, isso não vai nos surpreender nada disso. Então, assim, é rotineiro, é uma prática do Flamengo e que ela vai destruindo a condição física desses caras. O melhor, não vai preparando eles para as competições que realmente valem. É quando você precisa que esse cara esteja bem, que vai decidir para você. Mas a necessidade de vencer o possante campeonato estadual, como por exemplo, para você ir colocando panos quentes e sobrevivendo. O Flamengo tem essa conduta, né, de sobreviver. E aí no momento também dessa entrevista, o Gabigol fala ali sobre o Tite, fala sobre a preferência dele com o Pedro. Eu discordo. O Gabigol acaba dizendo que, tanto que o Pedro é até convocado, ele prefere o Pedro. O próprio Tite fala que o Gabigol e o Pedro não disputaram a mesma posição. Inclusive, no caráter de centroavante, o Pedro foi o único convocado para a seleção brasileira. Porque os outros atacantes, que são mais parecidos com o Gabigol, podem trabalhar dentro da área, mas não são centroavante, aquele cara fixo. O Pedro é o cara fixo. Então, na minha opinião, sobre a convocação, não concordo. Fica nítido que a convocação do Pedro foi para um plano B, precisar de um cara mais fixo, e os outros competiam entre eles.
os atacantes de mais mobilidade, jogadores que trabalham também dentro da área, mas já não são fixos dentro da área. Fixos dentro da área era o Matheus Cunha e o Pedro. E a outra condição, que aí eu concordo, o esquema favorece o Pedro. Porque é um esquema de um 4-3-3 com 2 pontas. Se você vai trabalhar com 2 pontas, o centroavante ele é muito bem-vindo. O centroavante, inclusive, gosta disso. Porque para ele fica mapeando mais o centro, é uma outra, não precisa de tanta mobilidade, no caso do Pedro isso é um problema. E aí você tem os pontas para fazer, né, o jogo mais da horizontal, você tem para marcar e tudo. E tem uma outra condição, que é a vantagem do Pedro, que seria do Gabigol, mas não é presente hoje do Flamengo. O Tite não exige essa marcação alta, pressionada. É a marcação atrás. Se fosse alta pressão para cobrir bola, o Gabigol cobre mais bola do que o Pedro. Mas não é, ela ainda é atrás. A gente vê o que o Flamengo faz, ele desce o bloco e faz a marcação média. Então isso tudo vai corroborando. Eu quero fazer um vídeo, eu vou trazer para vocês um vídeo sobre o ataque do Tite e sobre essa relação de Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, tá? Eu prometo que eu trago esse vídeo falando sobre essa relação do ataque do Tite e esses 3 atletas, como se combinam e como principalmente eles não combinam. Beleza? Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos vocês, se cuidem, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos e tchau, tchau.